Olá pessoal, graça e paz. Obrigado a você que está conosco aí no Vocação Podcast. Esse que é o bate-papo semanal, onde a gente sempre tem procurado trazer conversas importantes, conversas relevantes para você. E a gente fica muito feliz com toda essa reciprocidade que a gente tem recebido aí do nosso público, tá? Você que tem acompanhado a gente, que tem curtido o nosso material, que tem nos acompanhado aí nas redes sociais. Isso para nós é motivo de grande alegria. Para você que está aqui pela primeira vez, não conhece ainda o trabalho, se inscreva no nosso canal, tá? Porque quando você se inscreve no nosso canal, você sempre vai estar recebendo material novo, material que a gente produz aí com exclusividade, tá? Então toda semana, todo sábado às 15 horas no canal oficial nosso tem sempre uma conversa nova e uma conversa como essa que nós vamos ter aqui, tá? Uma conversa relevante, uma conversa que vai ser te ensinar alguma coisa, trazer boas reflexões. Esse é o principal objetivo nosso aqui do Vocação, tá? Então a gente sempre pede, pessoal, se inscreva, ativa o sininho, porque quando você ativa o sininho aqui no YouTube, você sempre vai estar recebendo esse material nosso quando a gente lançar. Nós estamos sempre lançando cortes, a gente está lançando alguns clipes, aí, alguns pequenos trechos talvez das conversas que mais chamaram a atenção. Então você sempre vai estar recebendo esse material. E dizer também que nós estamos em várias outras redes sociais, tá? Nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Kawaii, no TikTok. Para você que gosta também dos dispositivos de áudio, nós estamos no Spotify, no Deezer, no Apple for Podcasts, no Amazon Music. Nós estamos em várias redes sociais. Acompanhe a gente lá, tá? Tenho certeza que você vai ser abençoado aí com o nosso trabalho. E agradecer também aí o pessoal da Água A e da Água G, tá? Que tem estado conosco aí, tem acreditado nesse projeto e também nós acreditamos nesse produto, porque, pessoal, é muito importante a hidratação, tá? Você que está nos assistindo aí, eu não sei se você já bebeu água hoje, se não bebeu, vai lá na tua geladeira, pega uma Água A, uma Água G e se hidrate, porque isso é importante, tá? Invista na tua saúde e a proposta da Água A e da Água G é exatamente essa, tá? Então é um produto de excelente qualidade, é um produto que vai conseguir te hidratar, que vai conseguir repor aí os seus minerais, e sem contar aí no pH dela, viu, Hélio? Quanto que é o Um pH? pH de 7,71, cara. Isso O pH é excelente, Caramba. é difícil você encontrar isso aí no mercado, nas águas minerais, e você tem aí uma água direto da fonte, sem contar essa aí que o Hélio tá mostrando pra vocês, né? Que é a Tex Lemon, né? Você virou fã dessa água, né? Cara, gostosa, é levinha, não pesa. E ela Boa. é uma água já para você que gosta aí de tomar uma água com gás, com limão, adicionar uma rodela de limão, alguma coisa, você já é a apresentação pronta, tá? Já é uma água aromatizada e saborizada com limão, tá? Então é a opção aí da Tex Lemon. Invista na tua saúde, tá? Se hidrate, isso é muito importante. E a água A e a água G é a água que mata a sua sede. Bom, vamos lá, a gente está aqui hoje com a Rebeca Botaro. Rebeca, que prazer receber você aqui. Para quem está nos acompanhando aí, a Rebeca foi uma amiga nossa de 2002, 2003 no meu caso, 2001 também, né? 2001, 2002, 2003, cara. Lá nós estamos ficando velho, hein? Mas tem. Não vamos mais falar de idade, não. Né? Rebeca, você contou para nós uma história que você se perdeu na van escolar. Como é que foi isso? Esse É na época que a gente estudava foi a junto? época que a gente estudava junto, primeira Caramba. série. Esse foi só o primeiro. Isso aconteceu algumas outras vezes. Meu Deus. Foi a primeira vez que eu ia andar de van. Meu irmão era mais velho, ele já vinha de outra escola e ele já andava de van. E aí, primeira série, Cristiano Olsen, e ainda meus pais falaram muito assim pra mim: marca bem esse tio e esse tio da van, são eles que vão buscar. Eu falei, tá bom, combinado. Falar isso pra criança é uma coisa que nada, né? Aí saiu, bateu o horário da saída, era tudo muito novo, né? Tudo muito diferente. Aí eu vi uma van, olhei aquela tia, eu falei, eu acho que o tio não veio buscar, quem veio foi a tia. Entrei na van e eu sentei bem atrás da motorista. Sabe aquele banco bem atrás da Sei. motorista? Pequenininho. Quietinha, né? Tinha. E o meu irmão não estava. Que Teu irmão menino- estudava lá? Não, meu irmão era do Objetivo, né? Ah, tá. E aí, meus pais ainda falaram, seu irmão vai estar dentro da van, o meu irmão não estava. Aí eu falei, bom, meu irmão não tá na van, meu pai deve ter ido buscar ele. Daí eu pensei. Você foi procurando sentido pra aquilo, né? E fiquei quietinha no banco. A van encheu. Ela começou a levar, era pra eu ficar na casa dos meus avós, ali na Major Mendonça. E aí ela passou pelo bairro, e ela foi embora, ela tava lá perto do Asilo São Vicente. Quando ela tava, eu lembro certinho, na frente do Asilo São Vicente, eu vi. E aí não tinha mais ninguém dentro da van. Tinha duas pessoas junto com ela no banco da frente.
E eu atrás. Chegou na frente do Asilo São Vicente, ela passando, eu virei e falei, gente, já tá vergonha. Eu falei, tia, você não vai me levar? Chorando, tá? Chorando já. Falei, tia, e você não vai me levar? Eu lembro que ela freou. Mas quem é você? Quem que é você? Por que você tá aqui? Meu Deus do céu. Nossa, você não é minha. Mas e aí, qual foi o desfecho dessa história? Aí eu só lembro que eu sabia a rua da casa dos meus avós, né? Eu falei, minha avó mora na Major Mendonça. Aí ela foi, me levou, me trouxe até a Major Mendonça. E bem na hora, e eu em frangalhos, chorando, de escorrer o nariz, eu lembro, assim, primeiro dia de aula. Aí ela tava chegando, meus pais estavam estacionando. E entrar pra pegar o meu irmão ali pra gente ir almoçar, porque a van ia deixar ali pra gente pegar a gente. E meus pais, eu cheguei e já tava meu irmão, imagina. E cadê a Rebeca? Imagina o desespero que ela dá neles. Aí bem na hora eu falei, os meus pais. Aí ela pegou, freou, meu pai falou, mas quem que é você? Quem que é você? Por que E você pra tá contar essa história aí... Do nada uma criança apareceu no banco de trás. Mas isso já se repetiu várias vezes. Já entrei em vários carros errados. Na época do coque, era muito carro. Gente, sai todo mundo daquela escola ao mesmo tempo. E aí tinha 2 carros muito iguais, o do meu pai e de uma outra família. E o carro estacionou, eu saí totalmente distraída e tal. Entrei no carro, na hora que eu sentei, eu falei, ops! Eu já passei por isso também. Então, e na frente de casa, uma vez, eu esperando uma amiga. Eu sabia que o pai dela tinha um carro preto, comprido. Eu falei, ele parou, eu dentro do, assim, de um portão esperando, né? Ele parou do outro lado da rua, um carro preto. Chegou. Fechei o portão, entrei atrás. Oi, não entra. O senhor no telefone fala, que você Já foi assim também. Lá no Licolina, quando era o espanhol lá, minha mãe ela tinha um Monza prata, ela sempre levava. E ela parava na frente do portão pra me esperar. Aí era noite, né? Saí, tava lá o Monza prata parado na frente, entrei, na hora que eu entrei, eu olhei assim, um cara de barba. Aí foi tipo assim, eu olhei, Você está diferente. ele olhou, aí eu saí, pô, esquece, nada aconteceu. Vamos fingir que esse momento não... Sem contar a moto, quando você monta na moto errada. Ah, isso aí... Nossa, é lá na fatal. Toledo, eu fiz Toledo, né? Você fica forçando, Aí eu fico miolo, fingindo, achando... não, mas aí eu percebo que não é, aí eu fico fingindo, aí eu puxo, minha moto dá problema justo agora e tal, né? Pô, mas aí Isso como acontece? Esses TDAH é difícil, né? acontece. Mas é legal que isso aí aconteceu quando com você isso aí? Você tinha quantos anos? Ai, gente, primeira série, quantos anos tem? Ah, 7. 7? 2000, né? 6, 7 7 anos. Você vê como que marca, com detalhes, Com né? O trauma. detalhes, o trauma total. Eu lembro certinho dessa questão de ter. Não era o tio da van, então era a esposa. Ah, meu irmão não veio, meu pai foi buscar. Eu lembro exatamente onde a gente tava, era em frente. Eu lembro certinho. Mas é um evento canônico na vida da criança, quando ela percebe que algo está muito errado. E dá um desespero. Porque você não sabe, né? Eu acho que você se sente impotente, né? Muita situação. Vivemos muito isso, hein? E aconteceu isso comigo quando a gente tava lá no Cristiano Olsen, que eu tava com as figurinhas, e veio um cara, eu era um dos caras que mais tinha figurinha, mais tinha tazo. Eu acho que era tazo. E aí o cara bem maior, né, de outra série, ô moleque, deixa eu ver esses tazos aí. E eu inocentão, peguei os tazos, abri na saída, ele bateu na minha mão, pisteca, caiu tudo no chão. Cara, eu perdi todos os tazos, velho. Sério, velho? Todos. Mas por que as crianças pegaram, né? Pegado. Aí bisteca, a regra oficial da bisteca era o seguinte, era de todo mundo. Quem pegasse era seu. Caramba! Pegaram, eu não consegui pegar quase nada. Será que esse dia eu peguei algum tazo? Provavelmente você tá devendo tazo pra mim. Porque lá no Cristiano Olsen tinha aquelas valetas que tinham as grelhas em cima, né? O que eu já achei de coisa legal lá, Naquelas procurando, grelhas, né? tazo. Lembra que a gente completou a coleção da Elma Chips? Eu Que lembro. a gente achou no... Era o Tibé. Era o Tibete. O último acho que foi o Tibé. A gente Não achou precisa no... ter memória disso, gente. Não memória, essas coisas eu tenho todas guardadas também. Os tazos, Ai, tudo. você gelou. É, Eu tenho. A coleção do tio. Eu tenho o Tibé amassado de pisoteio até hoje lá. É, o seu Tibé era pisoteado mesmo. Eu lembro. Rebeca, obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente, tá? Prazer é todo
todo meu. Foi muito bom revê-los. Quando eu recebi o convite, fiquei muito contente também de se a gente conseguir rever todo mundo, né? Quem diria? E que fico muito feliz, né? De onde a gente saiu e excelentes profissionais. Exatamente, né? A gente fica feliz quando a gente vê esse período de construção, né? Um pouquinho do que nós vamos falar aqui hoje, mas, cara, cada um assumiu um posto ali profissional, cada um assumiu a sua vocação e tem feito a vontade de Deus dentro da sua profissão, cara. Isso é muito bacana, a gente fica muito feliz com isso. Mas vamos falar um pouquinho de você, Rebeca. Onde é que está a sua atuação profissional hoje? Hoje eu sou psicóloga, sou 100% clínica, né? Um atendimento clínico. Tô dentro de várias áreas, assim, né? Atendo basicamente de tudo. Adultos, adolescentes, crianças não. Tá. Mas é mais focado em luto, transtorno afetivo bipolar, a parte gestacional também, né? Parte materna. E suicidologia, que é a minha base principal. E aí, através disso, eu fui me ramificando. Esse estudo do suicídio, eu acho que isso é uma coisa que poucos profissionais têm atuado, né? A gente não tem visto isso muito aí no mercado, a gente tem visto muita gente tratando mais da psicologia como um todo, mas focado no suicídio são poucos, né, Rebeca? Se eu te dizer, Gui, nem na minha formação como psicóloga, a gente teve uma atenção voltada para a suicidologia, para o suicídio dentro da faculdade. Né? Então, os profissionais mesmo, é até estranho a gente pensar, nossa, na área da psicologia não é tão falado. Pois é, isso foi um dos motivos de eu ir para a área, né? Quando eu me deparei dentro da psicologia, qual seria um dos meus maiores desafios no atendimento a um paciente? Se um paciente chegar para mim e falar que ele quer morrer, eu não sabia como atender, como lidar com aquela situação. Então, hoje, a gente tem até uma crescente, temos 2 pós-graduações aí no Brasil, que são com excelentes profissionais. Uma delas é a que eu fiz, que é suicidologia, prevenção, pós-venção, processos autodestrutivos e luto. Né? Então, a gente aborda todo este processo da existência e da ausência de sentido do ser humano até a gente chegar no luto. E a pós-venção, que é o luto após um ato de suicídio. Né? Mas são poucos. E assim, quando que a pessoa te procura, qual que é o sintoma? Ela tá com medo, com vontade de morrer, é isso? Existe muito dos pacientes, eles chegam mesmo com ausência de sentido de vida, né? Eles não veem motivos para continuar vivos. Então eles vêm por trás, existem muitas dores. O suicídio ele é multifatorial, ele nunca é muito banal a gente falar assim, morreu porque brigou com a namorada, porque terminou um casamento. Não. Assim, esse pode ser que seja o acting out, que a gente chama, que é o momento final do desespero ali, com uma impulsividade, um desespero de um sofrimento mesmo. Mas por trás existe um processo de morrência, né? Onde existe um processo grande de adoecimento e de comportamentos autodestrutivos de uma pessoa. E qual que é o nível de dificuldade de você receber um paciente que na primeira consulta já chega para você e fala, Rebeca, eu tô procurando terminar a minha vida. Como é que você atua com essa pessoa? Porque a tua sessão, imagino, deve ter 50 minutos ali, é isso mais ou menos, né? Isso. E aí, quando termina essa sessão, até a outra, tem uma vacância de tempo? A gente tem desde da parte de acolhimento até a parte técnica dentro da suicidologia, que até os outros profissionais não têm conhecimento sobre, né? Então, é um conhecimento mais específico. Então, assim, o paciente chega para mim e ele, na primeira sessão, se ele diz, eu não vejo sentido em continuar vivo, eu quero morrer, tenho planos, aí a gente começa uma investigação, né? Se há um planejamento, se ele já tem uma estrutura para ele do que ele vai fazer, se ele está dentro de um grupo de risco, né? Mas o principal é o acolhimento. É trazer esse ser humano, porque se ele está ali em processo de ser atendido, é que ele está buscando ajuda. Entendi. E se ele está buscando ajuda, se ele está pedindo para ser visto por um outro ser humano, a gente ainda consegue conectar ele na vida. Então, durante o atendimento, a gente busca conectá-lo a um sentido de vida. Qualquer que for. O seu sentido é diferente do sentido de vida meu, diferente do seu sentido de vida dele.
certo? Mas a gente busca pequenos motivos e por que ele tá vivo até hoje? Algum motivo tem. Então a gente busca dentro dele, na particularidade dele, um motivo para ele continuar vivo pelo menos até amanhã. E aí a gente entra na parte técnica da suicidologia. Que linha que você segue? Eu sou gestalt terapêutica, da gestalt terapia. É diferente, não tem muitos assim conhecidos, não é uma abordagem conhecida, é mais dentro do existencialismo. Tá. Né? A parte técnica dentro da suicidologia é pegar contatos de pessoas próximas, então que se torna a rede de apoio segura dele, né? E um contrato com ele. Então, a partir do momento em que ele buscou terapia comigo, ele não vai se matar. Você faz esse acordo, esse Sim. combinado com ele. Ele não vai se matar, porque é o meu CRP, né? É um acordo que ele está comigo, né? Então, ele não vai se matar. Se ele realmente quiser muito, se ele realmente estiver num momento de desespero, ele vai me enviar uma mensagem ou ele vai procurar a pessoa da rede de apoio dele, que ele deixou claro comigo, porque eu também vou entrar em contato diretamente com essa rede de apoio, né? E essa rede de apoio, ela vai ser avisada que ela é a responsável pela manutenção da vida dele naqueles momentos de desespero. Isso é uma... Nossa, essa pergunta que eu vou fazer vai parecer muito ruim. Mas assim, isso é uma defesa do seu CRP? Você precisa dessa segurança? Se acontecer alguma coisa, você tem um problema no CRP ou não? De jeito nenhum. Tá. É a segurança da pessoa, da vida humana mesmo. Com certeza, sempre né? O objetivo principal é a manutenção da vida daquela pessoa, que ela permanecer em vida, né? Só que a gente lida, para mim, que é um dos processos mais difíceis dentro da clínica da suicidologia, é a impotência, né? Porque eu sou muito impotente. A única pessoa que é potente, onipotente, onipresente é Deus. Né? Eu não, eu sou completamente impotente. Né? Então eu preciso também que ele se responsabilize. Aquele paciente, a partir do momento que ele vem para a terapia, ele já está se responsabilizando pela vida dele. Ele está pedindo ajuda. Certo? Então ele se responsabiliza em tentar também se manter vivo, ou pelo menos de pedir ajuda no momento de desespero. Mas aí tem um trato racional ali, então, entre você e ele. Ele está respondendo racionalmente, ele estando nesse estágio, ele consegue fazer essas assimilações, entender o porquê, entender o porquê ele deve continuar vivo, entre aspas, naquele momento, como você falou assim, pelo menos até o dia seguinte, de você conseguir dar essa esticada ali. Ele consegue fazer essa assimilação ou ele compra o que você está ouvindo numa esperança, mas ele não consegue ver sentido nisso também? Depende do caso. Tem alguns que respondem bem, né, a esse suporte de pelo menos até amanhã, depois até amanhã, né, mas tem uns que realmente está em processo mais grave de morrência mesmo, de desespero. O que a gente faz é no momento mesmo ali, já aciona a rede de apoio, e essa rede de apoio fica em vigilância 24 horas. Isso acontece muito, principalmente com adolescentes. Né? A gente tem uma vigilância dos pais de 24 horas, ou faz uma internação num CAPS, ou em hospitais que possuem um leito psiquiátrico. É difícil conseguir para esse tipo, então normalmente a gente faz internação familiar, e aí é 24 horas uma pessoa junto com aquele paciente. E você ressaltou a questão dos jovens. É uma observação que comumente é feita de que os jovens eles têm a maior tendência ao suicídio. Isso encontra respaldo na realidade? São jovens, tem categorias também com índices muito altos. E por quê, se for mesmo? São jovens, né? Hoje eles estão dentro dos nossos grupos de maior risco ao suicídio. Eles e idosos. Né? Idosos também? Idosos. A gente pode fazer esse contraponto entre as gerações. Mas sim, são os jovens e dentro da primeira juventude, ali entre 10 e 19 anos, são hoje os que mais tentam, não são os que mais morrem. Tá? São os que mais tentam. Os que mais morrem são os idosos. Mas a gente tem sim um aumento. Existe um estudo até da Fiocruz que tem crescido uma média de 6% ao ano desde 2012. Quer dizer, isso é um problema de saúde pública. Total. É saúde pública.
e gravíssimo, né? E a gente tem uma subnotificação gigantesca no Brasil. Imagino. Gigantesca. Hoje o Brasil é um dos países que mais consomem antidepressivos no mundo, porque nós somos um dos países mais ansiosos do mundo, né? E todos esses transtornos levam também ao suicídio. Então, e a gente tem uma subnotificação tremenda sobre isso. Um dos motivos, você me perguntou por quê, né? Existem vários fatores que hoje os jovens são um grupo de risco. A gente tem aí, eles têm muita desesperança no futuro. Tá cada vez mais difícil, emprego, né? E aí se a gente faz um comparativo de como era o mundo 20 anos atrás, quando os nossos pais estavam comprando terrenos, mas a gente comprar hoje uma casa? Não consegue. Não consegue, entendeu? Tá muito difícil. Então eles não têm perspectivas de futuro, né? Então já uma das questões está aí. E as outras questões que têm se agravado, principalmente nos últimos anos, vem por causa da pandemia, né? Então na pandemia a gente tem ali o isolamento social, dificuldades de interações sociais, um aumento de bullying. Então as pessoas têm dificuldade de pertencimento a grupos. As pessoas estão mais sozinhas e elas foram para onde? Celular. Então, o consumo cada vez maior de celular, rede social, está levando os jovens a fazer o quê? Se comparar, a ficar muito mais propensos a estímulos de sofrimento. Então, as pessoas ficam recebendo conteúdos falando sobre suicídio, falando sobre morte, falando sobre ausência de sentido de vida. E aquilo vai despertando gatilhos na pessoa. Entendi. Né? E, para mim, um dos maiores fatores é essa questão do celular, essa questão de perspectiva para com o futuro, as comparações. Então, você vê um jovem... Não consigo ser assim, não vou chegar lá. Exato, Entendi. entendeu? E aí, a gente está com uma juventude muito impulsiva, que um dos maiores... uma coisa que a gente fala, fazendo um contraponto entre idoso e jovem, né? O jovem é extremamente impulsivo, né? Então, o suicídio dele normalmente está relacionado à impulsividade. Aquele momento, vai lá e faz e, infelizmente, morre, né? Uhum. O idoso tá é existencial. É frustração existencial. Cheguei até aqui e não fiz o que eu queria ter feito. E entre muitas outras coisas. Então, além da impulsividade, a gente tem jovens hoje que têm uma dificuldade muito grande à frustração. Né? E eles estão sendo frustrados o tempo inteiro, porque 20 anos atrás, 10 anos atrás era um mundo, hoje é outro. E a gente não fala só de realidade Brasil, né? A gente fala de realidade mundial. Peguei alguns estudos da Inglaterra, da Austrália, que dizem que a geração Z foi uma geração que mais se matou, né? E comparado às outras gerações da mesma faixa, da mesma época, de acordo com como que está o mundo. A gente pede, não vou falar que a gente vai pedir desculpa para o público, porque nós não temos que se desculpar. Esse é um assunto que precisa ser falado, né? A gente não pode esconder esse assunto e falar assim, não, tá tudo bem, eu fugir de uma pauta como essa. Até porque há alguns dias atrás estávamos nós entrevistando uma pessoa aqui, Ana Lívia, que foi uma pessoa que teve a vida transformada a partir de uma experiência de quase suicídio. Então, assim, isso é uma realidade que a gente está vendo os jovens passar. E por mais pesado que seja esse assunto, por mais que seja um assunto talvez desconfortável de se ouvir, ele precisa ser dito. Com certeza. Né? Precisa ser dito. Então a gente agradece não só a tua vinda, Rebeca, mas o teu posicionamento profissional. De encontrar um nicho de mercado e atuar profissionalmente ali, não pelo dinheiro, tenho certeza disso, mas pela vocação, pelo chamado. E aí eu já ligo numa pergunta. Para quem está nos assistindo e tem alguém próximo que eu estou desconfiado que fulano está pensando nisso, que talvez é muito difícil. Como que essa pessoa pode ajudar essa pessoa que está nesse pensamento? Como que é a abordagem? Como que é a abordagem? O que eu faço? Você usou a frase, como eu posso te ajudar? Perguntar. É olho no olho, como eu posso te ajudar? Senta, conversa, acolhe. É muito bom a gente tocar nesse assunto por causa do seguinte. Não sei se vocês repararam, talvez nos últimos 2 anos, principalmente no ano passado, houve um enfraquecimento muito grande da campanha de Setembro Amarelo.
Há uns 4 anos atrás, talvez 5, era forte. Era uma campanha que cada vez mais vinha crescendo. Campanha de Setembro Amarelo e prevenção ao risco de suicídio. Né? E nos 2 últimos anos ela enfraqueceu. Por quê? Porque as pessoas não sabem falar sobre suicídio. Não sabem falar sobre morte. Não sabem acolher. E o que a gente estava vendo? Aumento de número de casos. Porque as pessoas começavam a falar, a gente tem que falar sobre suicídio, mas falar da maneira correta. Perfeito. Falar da maneira humanizada. E, principalmente, abrir espaço de acolhimento e ajuda. Não adianta nada eu abrir uma live, começar a escancarar sobre suicídio, sobre morte, sobre morrência, sobre sofrimento, e eu não finalizar a live, virar as costas e acabou. Eu cheguei a abrir live 4 anos atrás, mais ou menos, 5, com um amigo. Choveu de gente no meu inbox no Instagram. Precisei acolher todos. Desde então, eu tenho até 2 pacientes que não tem valor, porque estava ali em sofrimento e eu não tenho como eu abrir, falar e virar as costas e sair. Então, a maior maneira de você percebe que uma pessoa começou a dar indícios é sentar do lado dela. Eu estou aqui. Eu estou te ouvindo. E você guardar o seu sentido de vida no bolso e não colocar o seu sentido de vida sobre o sentido de vida do outro. Vou explicar. Você virar para uma pessoa e falar: nossa, fulano, mas você tem emprego, você tem casa, você tem filhos. Isso é importante, né? Por que você tá triste? Por que você quer morrer? Nem toda pessoa que morre é depressiva, tá? Isso eu acho que a gente precisa até abrir um parênteses sobre isso. Mas você não colocar o seu sentido de vida, de ter as coisas aqui na vida, no mundo, como que fazem sentido a você, fazer sentido também ao outro. Porque a pessoa pode ter uma conta gigantesca, pode ter o carro do ano, um excelente emprego, ter família e ainda assim não ter sentido. Não ter sentido em estar conectado à vida. E aí ela tem que entrar dentro de um processo de terapia para descobrir quais são os sentidos de vida dela. Como a gente conecta aquela pessoa em vida. Entende? Então, o processo do acolhimento, ele parte desse lugar. É lindo muitas pessoas sentarem com as outras, conversarem, mas não coloque o seu sentido de vida sobre o sentido de vida do outro. A busca pelo sentido ou entendimento de dar valores a certos elementos que vão acabar culminando no sentido da vida, isso é um processo que terapeuticamente você ajuda o paciente a fazer, forçosamente? Como que a gente chega, como a gente fala, Rebeca, como a gente descobre o sentido de vida? Né? Se descobrindo. Autoconhecimento. Né? A gente vai conectando a pessoa a coisas que ela gosta, a coisas que ela sente prazer, a coisas que pode ser minucioso, Gui. Às vezes a gente acha que é uma bobeira, mas eu vou te dar apenas um exemplo. Que uma vez eu ouvi essa história. O paciente vem com muita ausência do sentido de vida e a gente começa a, dentro do conhecimento, perceber que ela tem questões com paisagem. Ela gosta de fotografia, ela gosta de paisagem e ela gosta muito do nascer do sol. Então, por que não? Em vez de acordar mais tarde, ela não passa a acordar mais cedo. Para viver esse momento. O nascer do sol todos os dias. Por que o caminho dela, que é curto da casa até o trabalho, que ela faz de carro, ela não pode fazer a pé e percebendo as árvores ao redor dela? Percebendo o barulho dos pássaros ao redor dela. De manhã, a cidade é mais silenciosa, mas os pássaros estão acordando. Então, foi feito esse processo e a pessoa começou a fotografar. Amanhã, fotografar as cascas de árvores do caminho dela, fotografar as árvores. E ali, naquele momento, ela foi encontrando sentido em permanecer. Meu Deus, isso é muito forte, né, cara? É simples, é simples e é pequeno. A gente acha que é pequeno. Mas para a pessoa não é onde ela encontrou o sentido dela. Entendeu? Foi o que fez ela conectar. Então ainda existe vida. Ainda existe um motivo de eu estar aqui. Quais são os outros? Aí a gente vai para o futuro. O que ela ainda quer ser? O que ela ainda quer fazer? O que ela ainda quer desenvolver?
Entende? E aí, mas ela já viu o potencial que ela consegue estar viva. Eu não quero ser muito filosófico, mas é uma pergunta sincera. Existem talvez certos sentidos de vida que são mais perenes e outros são mais passageiros. Sim. Isso também é uma preocupação, porque às vezes eu encontro sentido de vida, um caso bem tosco, mas eu encontro sentido de vida bebendo essa água. Beleza, mas essa água daqui a pouquinho vai acabar. Essa busca talvez de coisas, poxa, eu vou encontrar o sentido na vida em uma coisa ali temporal, pequena, daqui um pouquinho essa fase vai passar, eu vou perder esse sentido, vou voltar para a crise. Tem esse cuidado também de ancorar o sentido da vida em algo mais perene? E é um potencial risco você ver que a pessoa ela está vendo sentido em algo passageiro? É importante mudar ou adicionar e procurar um sentido mais ancorado, como mais profundo? A gente vai utilizando de recursos de te apresentar uma água saborizada quando essa acabar. Entendeu? A gente vai te conectando a sentidos mais menores, né? Assim, mais curtos no dia a dia, mas por trás vai havendo o trabalho de conectar a pessoa num sentido maior. Entende? Então, estar ali dentro... Tem um Viktor Frankl. Eu ia perguntar dele, porque eu não sou um grande pensador de psicologia, mas ouvi muito falar de Viktor Frankl, né? Que foi uma pessoa que estudou o sentido da vida, né? Isso, ele desenvolveu a logoterapia, né? Então, a logoterapia é uma abordagem em psicologia através do sentido de vida, né? Ele é maravilhoso, não tenho o que dizer dele, né? E ele é um médico. Inclusive, ele é um judeu que passou por campo de concentração na infância. Um caso muito interessante. Ele é um médico, né, judeu, e ele sobreviveu a campos de concentração nazistas. E ele... Um dos pensamentos do livro dele, né, que ele diz assim, que ele observa naquelas pessoas que conseguiam sobreviver mais a aquele campo de concentração perto de outras que não conseguiam. Nem todos os casos, não vamos, né, assim, generalizar. Mas o que ele observava? E quem tinha um sentido de vida a ser realizado? Quem tinha para onde voltar? O que fazer? Para quem voltar? Então, aí ele tem uma frase no livro. Quem tem um para que viver, quase sempre suporta qualquer como viver. Isso ajuda a gente também num momento de muita dificuldade, de muito estresse de trabalho, de muita sobrecarga, de dificuldade mesmo, um parente doente, enfim, que seja qual for, da gente também se conformar que aquele está sendo o nosso momento do como. Que tem um pra quê, entende? Só que aí dentro de um processo, de uma pessoa que vem em adoecimento psíquico, que vem no processo de morrência, a gente vai trabalhando um pequeno sentido de vida, mas por trás tentando desenvolver um sentido maior. Uhum. Desculpa se essa pergunta não fizer sentido, mas assim, existe um sentido da vida que vai por um caminho ruim e um outro sentido da vida que vai ser perene, que vai perdurar, esse é o caminho certo? Acho que não. O importante é encontrar um caminho. Acho que sim. O importante é manter a pessoa viva. Independente das motivações que ela está sendo levada. Então, é dia a dia, a cada 24 horas, é um dia de cada vez. Até ele conectando esta pessoa. E é difícil a gente tentar traduzir o que ocorre dentro do processo terapêutico, né? Assim, porque não leva... Não tem um caminho certo, né? Aí se constrói, leva sessões, né? Não leva 4 meses, né? Assim, leva-se um grande tempo, um período. E é muito interessante a gente ver aquele paciente quando chega em extremo sofrimento e ao falar de si, ao dar voz às suas dores, ao se sentir ouvido, ao se sentir acolhido, alguém olhando no olho da pessoa, alguém falando, porque já aconteceu comigo, tem vezes que eu não sei o que dizer. Tô falando, eu não sei o que te dizer. Mas só de você ouvir a pessoa... É o que eu posso dizer, eu tô aqui. Você não tá sozinho nessa. Eu tô ouvindo o seu sofrimento. O seu sofrimento não é mais só seu, ele faz parte de mim também. Ele faz parte agora da minha história, o seu sofrimento. Então isso com a pessoa já conecta ela num sentido. Poxa, eu não tô mais sozinho.
Isso é muito importante, né? Talvez a pessoa, o que mais ela precisa é receber um abraço às vezes, né? Receber uma palavra de falar, olha, tamo junto. Uma abertura para ouvir, né? Tamo junto. Às vezes a gente percebe isso até nas nossas relações de amigo, né? Quantas vezes eu tive que chegar pro Hélio e só falar, né? Quantas vezes o Hélio teve que me procurar e só falar. E falar, cara, precisamos só conversar, vamos conversar. E às vezes aquilo é suficiente para você acalmar, né? Seguir a vida. Que é das nossas preocupações com os idosos. Os idosos, as pessoas não têm paciência. Os idosos, eles são os mais letais, né? Eles são os que mais planejam, homens, principalmente acima de 70 anos, viúvos, né? Então, eles são, normalmente, os que mais enfrentam solidão, né? Lutos sucessivos dentro da velhice também, né? Então, colabora para levar ao suicídio. Dores físicas mesmo. Dores físicas. Braço, perna. As limitações físicas. Deixar de ser produtivo. A pessoa não é mais produtiva. Então, a gente hoje valoriza muito a juventude. Porque ela é produtiva, né? Porque ela é produtiva. A rapidez, a agilidade. Nós, jovens, somos ágeis. Né? E por outro lado, tá cada vez mais cedo a ideia de que alguém está velho demais para as coisas, não é? Exato. Com certeza. A gente não estamos ficando velhos. Tá começando as dores aí, né? As barbas estão começando a ficar... Eu tô começando a vida agora, tá? Não sei por vocês, mas é verdade, porque eu acho que imagina o idoso de falar assim, poxa, agora eu já não consigo mais fazer aquilo. Né? Eu penso isso no futebol, cara. Tô com 30 e poucos anos e já não consigo mais ter o desempenho futebolístico que eu tinha lá atrás. Então, assim, poxa, eu estou em uma limitação que ela não vai voltar atrás. Não vai. Né? Então, como enfrentar isso, né? E assim, você tá falando de um esporte, né? E o idoso que precisa se locomover para ir no banheiro. Para ele pegar água. Depender dos outros. Né? E ele lembra da juventude que ele jogava futebol. Né? Então, é um luto da própria vida, fora a quantidade de lutos de pessoas que ele já perdeu. É um privilégio hoje uma pessoa chegar aos 90 anos, né? Mas e a quantidade de pessoas que aquela pessoa já perdeu? Quantidade de colegas de turma, a quantidade de parentes, todos os tios, a maioria dos primos, os irmãos. Todo mundo já se foi. Todo mundo já se foi. Até filhos podem ter perdido no caminho. Então, assim, são muitos lutos, despertencimento. A solidão do idoso, muito. Eu acho que um dos maiores problemas é a solidão, é não dar voz para aquele idoso também falar das dores dele. A gente tem muita depressão não diagnosticada no idoso, que vem da apatia, irritabilidade. Ele está só idoso, não tem o que fazer, né? Ficar assistindo televisão, não tem muito mais o que ele fazer. E é uma pessoa que já não conversa, que já não vê mais sentido ali. Será que eu não sirvo mais para nada? Será que a minha vida já não tem mais sentido? Para que eu vou permanecer aqui? Sendo um peso para minha família? Sendo um problema financeiro? Sendo uma dificuldade para o Estado? Por que eu vou ficar? E aí, de novo, é a questão das comparações, porque aí ele se comparando com ele mesmo de outra época. Exato. A raiz ali, então, muito forte é a comparação, tanto para o jovem quanto para o mais velho. Rebeca, estou vivendo esse momento na minha vida. Estou encontrando problemas, não estou feliz, estou num processo depressivo, estou pensando em me suicidar. O que eu faço? Procura ajuda. Eu acho que a primeira coisa é você contar para uma pessoa que você se sente seguro ao seu lado, né? Um amigo, um primo, um pai, um pastor, seja quem for. Procure uma pessoa próxima que também vai te ajudar a encontrar ajuda, né? Procurar um psicólogo capacitado para lidar com o assunto, né? Se manter firme, de tentar. Mas tente, né? Se você identificou que você realmente não quer mais viver, procure ajuda. Existe muito a ser feito. Enquanto tem vida... Tem esperança. Tem esperança. Enquanto tem vida, tem jeito. A gente só não dá jeito realmente para a morte.
E assim, sem querer espiritualizar a nossa conversa, mas também não seria problema nenhum se nós espiritualizássemos. Mas assim, qual a importância da saúde espiritual? O ser humano, eu sempre falo que ele é dividido, é um pouco reducionista, mas assim, de forma geral, é dividido em 5 partes. Biofísico, psicológico, emocional, social e espiritual, né? E aí a gente conecta a fé daquele ser humano, independente da fé que ele tem. Né? Se ele tiver fé nessa garrafa de água, a gente vai conectar a fé dele nessa garrafa de água. Entende? Então, a fé, ela faz parte da permanência de vida daquele ser humano. Ela é um suporte gigantesco. Durante a minha graduação, até eu participei fiz um estudo aqui com a Unesp de Araçatuba, no desenvolvimento da fé dentro do enfrentamento a doenças crônicas, né? Então, durante um exame, né, se uma pessoa estivesse em oração e uma pessoa não estivesse em oração, uma pessoa espiritualizada, uma pessoa não espiritualizada, o que acontecia no cérebro daquela pessoa, né? Então, assim, é bizarro a diferença. Então, a fé, ela faz parte, né, ela tá dentro dos nossos processos de enfrentamento a situações graves e de risco. Ela é extremamente importante. E acredito que a fé, além dela resolver em partes, mas além dela fortalecer essa questão espiritual, ela também acaba fortalecendo a questão social. Porque eu vou ter uma rede de contato, né? Eu vou ter uma rede de apoio, eu vou conseguir ter mais pessoas nesse âmbito, né? Então acho que a importância de uma vivência em comunidade também para esse processo, né? Sem dúvida nenhuma, mas a gente entra num ponto muito delicado, muito difícil. A gente tem que tomar muito cuidado sobre isso. Porque, hora vai passar, Deus vai cuidar, fica com Deus, vai dar tudo certo, sabe? Reduzir o problema para uma questão unicamente espiritual. Uma questão espiritual. Isso Exato. é péssimo. Ou você tá assim por falta de Deus. Sabe? Então, utilizar. Aí e, gente, a gente não tem como negar isso acontece. Claro. Então, assim, as pessoas utilizam até da própria fé contra o adoecimento da pessoa. Entende? Então, não é falta de Deus. Se a pessoa tá ali na fé pedindo ajuda, é porque tem muito Deus por trás. Tem Deus por trás em tudo, em todos os contatos da pessoa, em todas as minhas palavras para ela, na manutenção dela em terapia. Entende? Tem Deus por trás. Então, ou seja, qual for a fé daquela pessoa. Enfim, não, a fé porque nós somos cristãos, mas a gente fala de Deus. Mas independente de qual seja a fé daquela pessoa. Entende? Então, a gente tem que tomar muito cuidado no momento do acolhimento. Para você ter Deus, é o seu sentido de vida e é o que te agarra a permanecer em vida, pode ser que para aquela pessoa não é. Não coloque o seu sentido de vida sobre o sentido de vida do outro. E essa tua fala tem que ser reverberada até como um crescimento da igreja, um crescimento da igreja brasileira, o crescimento das nossas comunidades, de que, olha, é isso mesmo, não reduza o seu sentido de vida para o sentido de vida do outro. Aquele camarada, talvez ele precise de Deus, sim, mas talvez ele precise também de outros elementos profissionais, elementos talvez de saúde, elementos espirituais, enfim, não reduzir isso a um sentimento único. Sim, e essa frase é bastante comum, é falta de Deus. Você está simplesmente jogando para a pessoa um fardo de que ela não é boa nem para Deus. Exato. Você está afastando, você está jogando uma culpa que aí é uma culpa impossível de se resolver. Tá piorando. É difícil. Chega muito. Que bom essa conversa que nós estamos tendo aqui. Que prazer poder dizer desses assuntos. E provavelmente esses são assuntos que você não ouviria em outros lugares, tá? Sim. Então por isso que a gente pede para você, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente aí, ativa o sininho no Instagram, tá? Porque isso é a garantia de que sempre que a gente tiver um conteúdo novo, um conteúdo de qualidade, como que a gente está tendo aqui hoje, você vai receber isso com exclusividade, tá? Então, interaja aí com as nossas redes sociais. A gente sempre tem falado
falado, pessoal, não custa nada para você e para nós é muito importante. Ativa o sininho aí, porque é uma maneira com que você sempre vai estar recebendo conteúdo novo. Também estamos em várias outras redes sociais, então às vezes alguns recortes, alguns trechos de fala a gente seleciona, né, Hélio? Joga isso aí para a rede social. Estamos em todas as redes sociais. Você pode ouvir a gente também nos dispositivos de áudio, Spotify, Apple for Podcasts, Deezer, Amazon Music. Você pode ouvir a gente lá na íntegra, tá bom? E também dizer aí do nosso patrocinador, que é a Água A e a Água G. Nós estamos falando aí de saúde espiritual, saúde social, saúde da alma, e também precisamos falar da saúde física, tá? Porque às vezes também é um problema físico, né, Rebeca? Então é importante aí a gente estar investindo na nossa saúde e se hidratar é o essencial, tá? A fonte da vida é a água mineral aí, então a água, né? E a água mineral é a melhor apresentação possível. E essa é a proposta da Água A e da Água G. Uma água mineral, uma água natural, direto da fonte para você, uma água com excelentes elementos aqui, físico-químicos, bons elementos do sentido de pH, então você vai poder se hidratar da melhor maneira possível, tá? Nós temos a apresentação da Água A, que é a água natural, sem gás. Nós temos a apresentação da Água G, que é a água com gás. E nós temos também a Tex Lemon, que é a água saborizada. Você que quiser experimentar uma água já com adicionado limão ali, eu tenho certeza que você vai gostar, uma água leve, uma água saborosa e não foge a essa ideia da hidratação, tá? Então faça isso, se hidrate. A Água A e a Água G é a água que mata a sua sede. O Rebeca, legal, o sentido da vida, mas agora a gente quer falar um pouquinho da Rebeca. Qual que é o sentido da vida da Rebeca? As suas experiências aí, o que você tem, o que você gosta de fazer? Me sentindo em terapia, hein? É difícil. Eu acho que vale um ponto de reflexão, que as pessoas ficam, a gente tá falando bastante sobre sentido de vida, e as pessoas ficam achando que o sentido de vida é algo, gente, não, são coisas que a gente se sente muito bem fazendo e a gente quer fazer durante a nossa vida, entende? Então, assim, pode ser que você tenha um sentido de vida, até uma ONG, até, sabe, uma realização, sim, isso também, o sentido de vida é muito particular, né? O meu, cara, eu gosto muito de viajar. Muito. Verdade. Adoro viajar. Ainda não sei sobre maternidade, se vai entrar aí num sentido de vida. Tô precisando decidir sobre, né? Mas hoje, no momento, o que me conecta, além da minha própria profissão, né? Que ela tá dentro, me descobrir na profissão, o sentido de vida, de ver o paciente, por mais da nossa impotência, mas de ver a potência do ser humano, ajudando ele a se desenvolver, ajudando ele a estar em vida, né, a diminuir sofrimentos, enfim, se adaptando melhor dos transtornos e tudo mais. Mas o meu, Rebeca, tá mais conectado hoje, atualmente, em viagem. Olha só. E você faz, todo ano você faz uma viagem. Você estava falando para nós que você gosta de snorkel. Cara, eu adoro snorkel. Verdade. Pra mim, em alto mar é para mim um dos meus maiores sentidos de vida. Com 30 anos eu decidi, eu falei, não, eu quero passar fazendo snorkeling em alto mar. E eu consegui, assim, no dia mesmo, que mais ou menos na idade que eu nasci, eu tava com a cara dentro do mar, vendo peixinhos, corais. Ali eu falei, tá bom, sentido de vida realizado, assim, sabe? Uma sensação. E o que é o snorkeling? O snorkeling é aquele que põe a máscara, né? Um respirador. E aí a gente boia na superfície do mar, em corais que são um pouquinho mais alto ou o mar mais raso. E a gente vê a natureza ali, a vida. Nós temos isso em o famoso, acho que é Jericoacoara, né? Em Rio Grande do Norte. Na Bahia também, Porto Seguro também tem alguns, né? Na Bahia, eu tô indo em março agora. Eu vou explorar lá a Bahia. Tem bastante em Morro de São Paulo, que fica na Bahia. Lá eu acho que é o maior ali da Bahia e um pouquinho mais pro sul. Mas aqui no estado de São Paulo nós temos opções? Ubatuba, e tem alguns trechos que a gente vê vida marítima, assim, mais peixinhos. Corais não. Corais ele fica mais ali na região de Alagoas, né? Então a gente tem ali Japaratinga, Maragogi, São Miguel dos Milagres, tem mais, e Fernando de Noronha, que ali, ó, eu acho que Fernando de Noronha é o nosso maior preservação mesmo, de quase intacto, alguns corais intactos. Cara, que coisa doida, né? Porque eu já fiz algumas opções já de afundar com snorkel, mas assim, é um negócio assustador, velho.
É um outro mundo, né? É um outro mundo. É um negócio que parece que não... Dá um pouquinho de medo. Dá medo, não dá? Mas eu sou de peixes, eu me sinto em casa, cara. Parece que eu tô em casa. A sensação é essa. Eu sempre tomo muito cuidado com ondas, né? Assim, de que seja uma piscina. Normalmente as piscinas naturais, elas não têm ondas fortes, porque o próprio coral segura a onda. Então você mais boia mesmo, né? Mas agora eu adquiri um pé de pato pequeno ali que já ajuda também a estabilizar um pouco mais, mas tem que saber nadar. E é isso que é interessante, né? Voltando para nossa conversa inicial. Cara, pequenas coisas que te façam feliz, né? Invista nelas. Porque eu pego isso pra mim também, viu, Hélio? Às vezes a gente tá na correria, cara, do dia a dia, e a minha alegria às vezes é parar e jogar. Né? Jogar o computador. Cara, às vezes a gente passa tempo e fala assim, nossa, tô... E a gente não consegue investir um tempo na gente, né, Rebeca? Acho que isso é necessário também, né? Total, né? Assim, eu penso muito, eu tenho uma frase da coordenadora da pós-graduação que eu fiz, que ela fala assim: a cada pancada da vida se dê 2 agrados, né? Então, o quanto é importante o autocuidado. E quando a gente fala de autocuidado, isso é a primeira coisa. O paciente da primeira sessão, ele não vai sair da sessão sem eu ter falado com ele sobre autocuidado. No autocuidado, a gente não está falando de questões estéticas. Ele é importante para melhorar a nossa autoestima, mas é o autocuidado da gente cuidar da gente, da gente dar colo pra gente, da gente saber o que a gente faz num momento que a vida vem, te dá uma pancada, em que você passa uma violência, que você passa por alguma coisa que te tira daquele eixo, você fala, pera lá, eu tenho que cuidar de mim, como se eu fosse um bebezinho. Você faria para aquela criança, para ela se sentir cuidada, vai lá e faça por você. Às vezes é um balde de pipoca durante um dia, em que você vai assistir uma série, você vai ligar teu balde e vai falar, eu vou assistir aqui, é o meu momento. É assistir um pôr do sol, é ir caminhar numa paisagem, sabe assim, é aquilo que vai te trazer prazer, mas que você vai sentir que aquele momento é seu, que você está cuidando de você. E quais os riscos de não fazer isso? Adoecimento, né? A gente se largando, ser engolido pela vida e ficar o tempo inteiro só recebendo pancadas, você se tornar um ser humano cada vez mais fragilizado, cada vez mais perfurado, mais vulnerável, sabe? Então, ia levando a abrir aí adoecimento mesmo, né? Depressão, ansiedade, síndrome de pânico. Que não foge muito da nossa vida física, né? Se você não fizer academia, não fizer um exercício e só comer porcaria, uma hora o corpo vai cobrar conta. A alma também da mesma forma. A mente também, a mesma coisa. Né? Da mesma forma que a gente cuida, eu sempre falo, se a gente reabilita uma perna, poxa, machuquei a perna, né? E ela vou precisar passar por fisioterapia, vou precisar passar por reabilitação, vou andar mancando por um tempo, vou ter que tomar cuidado com qual calçado eu uso. Por que a gente não faz isso com a mente? A gente levou sabe, assim, uma facada nas costas de alguém, precisando passar por um problema, a gente ativou um gatilho nosso. Por que a gente não cuida, não dá atenção para nossa mente, para o nosso espírito, para nossa alma, da mesma maneira que a gente dá atenção para o corpo? E aí entra num ponto, pegando tanto essa situação de ter um tempo para si, quanto esses traumas, por exemplo, uma facada nas costas, uma traição, alguma coisa. A gente falou dos pré-adolescentes, dos adolescentes e dos idosos. Mas e do adulto, nessa faixa? Qual que é a incidência ali que a gente pode pontuar de que é comum de levar o adulto a um pensamento destrutivo, a um provável suicídio? Porque a gente tem muito dessa cultura do workaholic, de você se sente culpado se você não estiver sendo produtivo. É verdade. Eu sou autônomo, eu trabalho em casa, eu tenho muito disso. Porque o meu ambiente de trabalho é o mesmo ambiente de lazer e de descanso meu. Então, às vezes, eu tô no meu momento de lazer, mas eu tô me cobrando, tipo assim, puxa, eu deveria estar fazendo alguma outra coisa. E no frigir dos ovos você nunca relaxa. E não relaxa, não desliga. Então, na vida adulta, quais são ali os principais problemas? Assim, você já trouxe, né? Excesso de trabalho. O burnout hoje, né? E o nosso maior caso, nossas maiores preocupações são o homem adulto,
né? Porque ele é o que menos pede ajuda. A gente tem uma sociedade ainda muito machista, né? Muito patriarcal, em que fica muito pro homem, o homem tem que, né? Então ele traz muito para si essa responsabilidade. Então ele se cobra demais, ele se compara demais a outros homens, né? Então, ele é hoje, nossos maiores casos de risco aí, e é o que não pede ajuda, né? Machismo, né? Força. Eu vou pedir ajuda para pagar uma psicóloga mais nova que eu, sabe? Tomar remédio, coisa de louco. Não é coisa de louco. Se você paga um fisioterapeuta para reabilitar a sua perna, você paga um psicólogo para te ajudar a enfrentar aqueles problemas. Mas os principais questões é o excesso de trabalho, né? As pessoas não se permitirem, às vezes elas querem internar, a gente odeia essa palavra, ócio produtivo. Sendo produtivo. Nossa, eu acho que os coaches acabaram com o descanso das pessoas, entendeu? Porque ócio é ócio, Ócio né? ócio, você precisa daquele momento de tédio. O ser humano precisa do tédio, entendeu? Por isso que eu gosto de pescar. Vai lá, não faz nada. É uma coisa também que eu falo, por exemplo, com filmes. Existem os filmes bons, mas todo ser humano ele gosta de algum filme ruim. E você tem que ter esse filme ruim, essa série ruim. Filme ruim, Hélio. Não posso contar. Tenho que demonstrar força aqui, eu sou homem. Mas assim, todo mundo tem que ter esse momento assim de lazer. Por exemplo, o futebol. Eu gosto bastante de futebol, o Gui gosta bastante de futebol. Racionalmente, o futebol não é uma atividade intelectual, uma atividade de primeira importância. Parafraseando Milton Neves, o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes da vida. Então é uma coisa que a gente se dá o luxo de pegar aquilo e falar, cara, isso vai ser importante eu consumir de maneira não importante. Precisa ter algo ali que não precisa ser produtivo toda hora, que aí entra essa questão do ócio produtivo, né? Nossa, e um dos meus maiores desafios, isso é um hobby, né? São as mulheres. Fazer mulher ter hobby é muito difícil, uma mulher adulta. Verdade, isso é verdade. Sério, porque os homens... Hoje você joga bola. Você joga bola desde quando? Ah, desde a época que a gente estudava junto. Desde criança, né? Desde criança. O que as mulheres brincavam quando eram crianças? É verdade. Barbie, boneca, casinha, cozinha. As mulheres são educadas, são ensinadas desde pequenas a reproduzirem em serviço. Entende? Então, por exemplo, tudo isso é para fazer a mulher ser uma mãe, ser uma cozinheira, a dar conta da casa, a cuidar de filhos, a ser professora. Aí a mulher não desenvolve hobby. Os homens conseguem ter a mesma atividade de quando eram crianças hoje em dia. A mulher não. E é importante que ela tenha, né? Porque o hobby salva uma pessoa. Salva uma pessoa. Entende? Então é muito difícil a gente conseguir. Aí eu tenho que ficar, né, ajudando os pacientes a pensarem em qual hobby que ele pode vir a desenvolver. O que ele pode se conectar que faça sentido para ele, às vezes da infância, ou algo novo. E para a mulher se permitir é muito difícil. Então veio uma onda aí de pintar porcelana, de fazer cerâmica, de pintar não sei o que. E aí a galera começou a criticar. Deixa! As mulheres não fazem nada para elas. Às vezes é o único momento em que ela vai lá, às vezes fora da unha, né, que a mulher ainda consegue, muitas ali, ter um momento dela de fazer unha, né, que é mais religioso do que o culto, né, às vezes. A unha, que bom, né, deixa. É um momento extremamente importante. Mas o outro momento é um hobby, sabe? Deixa a mulher desenvolver. Hoje eu luto, faço Muay Thai. Era algo que eu comecei no colegial, fiquei muito tempo sem, e aí eu voltei ano passado pra não bater numas pessoas. Bate lá no saco. Ainda tá bem. E foi excelente, assim, sabe? Eu me reencontrei também dentro de um esporte no hobby, que pra mulher é muito pouco. E eu acho que no caso da mulher tem um corte muito precoce dessa liberdade de ter um hobby. Não necessariamente que a mulher, quando criança, ela não tenha suas preferências, seus hobbies, suas brincadeiras. Até mesmo a questão da boneca, dessa questão do serviço, assim. Mas eu vejo que o da mulher, eu não sei se tanto pelo natural dela, mas quanto pela
uma motivação da sociedade dela largar esses hobbies muito mais cedo do que os homens. É verdade. Né? Sem dúvida. O homem nunca para de jogar futebol. Uhum. Nunca. Haja visto o clube meu, um abraço pro pessoal aí do futebol, que é todo mundo mais de 50. Eu só jogo lá porque sou goleiro. É. Mas o pessoal é tudo de 50 anos pra cima, o nosso atacante tem 76. Meu Deus. E tá lá, entendeu? Meu pai tem 63 e também joga, até hoje. Então, assim, o homem, ele nunca deixa. A mulher, ela precisa deixar filhos. Uhum. Como que ela vai fazer Muay Thai com o filho? Por que fica pra mulher essa responsabilidade? Uhum. O homem não abre também, sabe, assim, fala, não, vou deixar de jogar meu futebol pra você ir poder treinar. Tá enraizado na nossa cultura. E aí entra o adoecimento da mulher, principalmente dessa mãe na maternidade, nos primeiros meses ali, que a gente já tem uma questão de puerpério, mas uma falta de rede de apoio ativa. Não é só uma rede de apoio. E vamos falar disso, Rebeca, você tem uma atuação profissional aí relacionada à maternidade. O que você tem visto aí? O que você mais tem atendido hoje em dia? Quando uma mãe te procura? É necessariamente em caso de luto ou também para o processo do puerpério, para essa nova dinâmica familiar que a criança trouxe, é isso? Vem de modo geral, vem algumas já gestantes, né, querendo se preparar para todo esse processo, né, então, quanto antes a gente cuidar dessa mãe e dessa família, menos riscos de adoecimento pós o parto, né? Então, assim, algumas vêm durante a gestação, outras vêm no momento de puerpério, que ali no puerpério tá escondido tudo, né? A gente fala que o puerpério, ele esconde transtornos de personalidade, transtorno do humor, ele esconde tudo. Porque vem uma mulher em carne viva, com sofrimento, sem tempo, a gente não sabe se é dela, se é hormônio, se é cansaço, se é um burnout materno, se é falta de rede de apoio, ela vem totalmente desorganizada. E tem aparecido também luto gestacional. Luto gestacional, infelizmente, também é bem recorrente na clínica. E falando do luto, você também atende casos de luto mais gerais possíveis, imagino, né? Sim. Tanto da perda física de uma pessoa, quanto de fatos da vida também, que acabam gerando lucro. Talvez perder um negócio, uma traição familiar, tudo isso entra no luto? Tudo, né? Nós vivemos um luto constante, né? Assim, o tempo inteiro estamos em luto, desde pessoas, né, até a nossa própria limitação. Se você machuca a lombar, você não poder mais correr, é um luto. É um luto, você não vai mais poder jogar futebol. Tá? Então você também vai ter um tipo de luto. Né? Mas aparece isso dentro de todos os atendimentos, né? Lutos, assim, do cotidiano, mas hoje a minha clínica é bem forte no luto mesmo, por perda, né, de pessoas. E o luto, ele é um processo natural de qualquer ser humano. Para qualquer perda, ele tem esse espaço. Mas existe aquele luto que ele é muito prolongado. Existe uma duração correta do luto, isso varia do tamanho da perda, varia a pessoa, não existe um padrão ali. Não. O luto, ele é completamente natural, né? Totalmente natural, e ele faz parte do vínculo, né? Do vínculo que você tem com aquela pessoa que se foi, né? Então, quando há um luto mais difícil, mais complicado, mais grave, depende do tamanho do vínculo que você tinha com aquela pessoa. Quem era aquela pessoa na sua vida, como que era a sua organização, se existia uma dependência emocional ali. Então, ele é completamente individual. Vocês podem perder a mesma pessoa. Os dois irmãos perdem a mãe. E os irmãos têm lutos completamente diferentes. Entende? Porque o luto, além de estar relacionado ao vínculo, ele está relacionado sobre você mesmo. Sobre quem vai ser você no mundo sem aquela pessoa. E quem... Que sentido da vida, né? Exato. Você perde um pouco do sentido de vida. Entende? E quem era você com aquela pessoa em vida. Então tem a ver também com a sua maneira de lidar com aquela dor, com aquela ausência e sobre o vínculo. E aí...
vai na nomenclatura, psicólogo briga com psiquiatra, e aí um vai pro DSM, outro vai pra CID, sobre definição do que é luto prolongado, de tempo de luto, quando que um luto dura. Então, é questões de nomenclatura. Esses tempos eu estava conversando com um colega psiquiatra, ele falou, acho que não justifica ainda um luto complicado. Eu falei, por quê? Não deu tempo. Aí a gente foi fazer ele falou, que é tempo, né? O que é tempo no luto? Entende? Porque o que é um luto complicado? Mais de um ano em luto, né? Em processo de luto. Mas, poxa, eu preciso esperar chegar a 365 dias para dizer É uma que questão aquela matemática, né? tá em luto complicado, sabe? Sendo que ela já não tá se alimentando direito, não consegue mais desenvolver, às vezes, higiene, as próprias atividades, não vê mais sentido na vida, tá desenvolvendo outros processos, não dorme, sabe? Desenvolveu uma depressão por causa do luto, mas eu tenho que esperar. Aí você ainda tá em 364. Aí você ainda não é luto complicado. Então, assim, a gente se esbarra muito nisso, mas eu enxergo alguns lutos, eles já são lutos complicados por si só. Todo luto por pandemia foi, né? Daqueles que a gente não conseguiu velar as pessoas. Porque o rito cerimonial ali, ele é pra gente, né? É pra quem tá vivo. Então é pra gente ir colocando informações no nosso cérebro sobre aquele processo que está ocorrendo. Então, um luto de pandemia, em que a gente não vê uma pessoa naquele processo, muitos não se despediram, a pessoa simplesmente sumiu. Sim. Né? Era só um saco preto que foi colocado. Então, ali por si só, o luto da pandemia é já um luto complicado. Luto gestacional, últimas semanas, é um luto complicado. Né? Mas crianças, normalmente, né? Então, lutos de crianças. E vai tudo depender do vínculo. E qual que é o risco de você não passar por um processo de luto? Ele vai aparecer, Hélio. Ele estoura. Ele vai aparecer em algum momento da sua vida. Ele vai aparecer. Ele pode aparecer 10 anos depois. Você embotou um luto. Você enfiou embaixo do tapete da tua casa. Em algum outro momento ele vai aparecer por outro sintoma. Acontece muito em terapia. Assim, a pessoa vem por um término de relacionamento. Mas ela vem destruída. Mas assim, destruída, você fala, nossa, um relacionamento de 2 meses... Uma pessoa destruída desse jeito. Aí você começa. Ele ainda só veio pelo término. Mas o que tem por trás? Aí é o luto que aquela pessoa não viveu e estava relacionando as relações daquele luto, do pai, por exemplo, naquela pessoa que ela se relacionou. E ao perder aquela pessoa, ela perde o pai novamente. E ela revive o luto que ela não viveu. O luto que ela não viveu. Entende? Então o luto, você pode guardar. Ele vai aparecer e ele vai te adoecer em algum momento. E assim, se há... Desculpa, acho que você ia fazer uma pergunta, mas se há uma forma saudável de viver o luto, quais as fases do luto? O que viver no luto? Elizabeth Kubler-Ross, ela define as fases do luto. Eu vou ser bem sincera com você. Eu não acho que eu nunca disse isso pra ninguém. Eu não sei quais são. Olha só. De falar certinho, não vou ficar decorando. Não tem necessidade, porque não existe fase delimitada do luto. Isso não é essa questão matemática que no 364 dias... Agora você tá em barganha, agora você tá em aceitação, agora você tá... Não, gente, agora você tá em momento de raiva do luto. Sim, eu concordo que essas fases existam, mas elas são todas misturadas ao mesmo tempo, o tempo inteiro. Elas estão embrincadas de alguma forma. O tempo inteiro, sabe, assim... Eu costumo dizer que o luto, ele é uma montanha-russa. Um luto normal, de um bichinho, tá? Porque esse também é do luto pet. Um luto dentro da normalidade, você tá dentro de uma montanha-russa. Você tá bem, em dias muito bons. Do nada, passa uma folha na tua frente, você lembra daquela pessoa, você se vê, você tá chorando no calçadão de Araçatuba por causa daquela pessoa. Aí você tá lá embaixo de novo. Aí tem dias... Ele é uma montanha-russa, mas a gente tem lutos que são no escuro e de costas. Eu falo, é uma montanha-russa no escuro, você não sabe o que tá na tua frente, e você tá de costas, a sensação que você vai cair o tempo inteiro, que é o luto por suicídio. Então, o luto por suicídio, ele é uma montanha-russa no escuro e de costas, ele é o tempo inteiro pro resto da sua vida. O luto é pra sempre.
Como que eu vou te dizer? Verdade. Uai, espero que não tenha ocorrido, mas se você perdeu sua mãe, como que eu vou falar que você superou sua mãe? Entendi. Não tem como, ela vai ser pra sempre a sua mãe. Você vai conviver com aquele luto. Você vai conviver com aquele luto. Só que existe um grau de que viver com esse luto é saudável e um grau que viver com esse luto é um problema psicológico. Exato, com certeza. A partir do momento que ele interfere no seu dia a dia, você não está vivendo dentro de um luto saudável, certo? A gente trabalha o luto para ocorrer o processo de ressignificação. O processo de sofrimento intenso, ele vai passar. Sendo trabalhado, sendo cuidado, sendo gerido, ele vai passar. Mas ela vai ser para sempre a sua mãe, aquela pessoa vai ser para sempre aquele vínculo seu. Então você nunca vai superar aquela pessoa na sua vida. Você sempre vai olhar para ela, vai sentir falta, vai sentir saudade, mas você vai ter ressignificado o espaço que ela é na sua vida e você vai dar novos lugares àquela dor. Poxa, então a partir de agora ela é minha bússola. Você ressignifica. Você ressignifica. Entende? A saudade, ela é uma expressão leve do luto? Saudade é normal, né? Ela é natural, eu não gosto da palavra normal, ela é natural, e a saudade é real, significa que ali houve vínculo, que ali houve amor, que ali houve troca. E... Poxa, que conversa, né, cara? Você viu? A gente não imaginaria que nós teríamos uma conversa tão profunda como essa e eu acho que tudo isso aqui é benéfico, mas me corrija se eu estiver errado. Momento de luto, não engula o choro. De jeito nenhum. Deixa, sofra aquele momento, viva aquele momento de tristeza, porque é saudável viver aquele momento de tristeza, né? Completamente, né? Senão o choro vai aparecer em outro lugar ou de outra forma. Ele vai aparecer em raiva, em irritação, em agressividade. Ele vai aparecer. Então o choro, ele é uma expressão. Gente, pare de ter medo de choro. Não tenham medo de choro. Tem uma pessoa chorando do seu lado, deixa ela chorar. Ela só tá expressando o que ela tá sentindo. E a nossa reação geralmente é, não chora não, para de chorar. Não, fica do lado, bate nas costas, sabe? Tá do lado ali da pessoa, pode chorar. Chora o quanto você precisar. O choro vai cessar mais rápido do que se você falar pra pessoa, para de chorar. Não fique chorando. Ela tá só expressando que ali existe uma dor, que ali existe um sofrimento, que existe uma saudade. Ela tá comunicando. O choro, ele é uma forma de comunicação, né? Então ela tá comunicando que tem uma dor. Suicídio é uma comunicação, comportamentos autolesivos são comunicação, né? Que existe um sofrimento, que existe uma dor ali por trás. Rebeca, muito obrigado pelo bate-papo. Foi uma grande honra receber você aqui, reviver também um pouquinho, né, da nossa infância aqui, relembrando, mas principalmente trazendo assuntos que precisam ser ditos. Eu que agradeço. Eu acho que foi uma oportunidade que nós tivemos aqui de trazer para o nosso público aqui do Vocação assuntos pesados, nós sabemos, né? Assuntos que talvez fizeram você até chorar. E que tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Acho que o objetivo é esse mesmo, é viver esse luto e saber que a vida continua através de significados, né? É exatamente isso. Eu que agradeço a oportunidade, esse bate-papo, rever vocês depois de tantos anos, né? Mas eu acho que o principal pode ser pesado. Para mim, como eu converso e falo, vivo isso muito todos os dias, naturalizei. Mas eu sei que para algumas pessoas é difícil falar sobre morte, é difícil falar sobre luto, sobre suicídio, enfim. Mas quando a gente fala sobre isso, é quando a gente se conecta à vida. Né? Então, o que a gente está querendo trazer aqui é que as pessoas se conectem à própria vida. Né? As pessoas que eu percebo, é muito simples a gente falar, né? Assim, quando a gente olha para a morte, é quando a gente olha para a vida. Né? É falando sobre a morte que a gente olha para a nossa vida. A doutora Ana Cláudia Quintana Arantes, ela fala muito sobre isso. Né? Hoje ela é uma referência em cuidados paliativos no Brasil. Ela escreveu um livro, A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Ela é maravilhosa e ela fala exatamente nesse livro. Rapaz, que título forte, hein? Que quando a gente vivencia ali um processo de morte ativo na sua frente, te faz olhar para a sua vida e se conectar a ela. E eu percebo isso dentro do luto, sabe? Quando as pessoas são
escancaradas num luto que elas nunca imaginaram e elas passam ativamente numa coragem, porque tem que ser muito corajoso para você enfrentar um luto de frente e querer ressignificá-lo. E elas estão ali muito corajosas para enfrentar aquela ausência, enfrentar aquela morte. É quando elas mais se conectam com a própria vida. Elas vivem presentes naquele momento, não existe mais nada fora daquele momento. Elas pensam mais em como elas podem trazer cada momento ser mais sentido para elas, né? Então, como eu perdi momentos importantes da minha vida com aquela pessoa, quais momentos agora eu vou fazer ser importante na minha vida? Então, a gente fala de morte, mas é para conectar a gente em vida. E eu acho que isso é um ponto principal. Pensa na sua vida. A gente sempre fala, viva como se fosse o último dia. Não precisa pensar general, assim. Pensa, poxa, eu vou fazer uma viagem. Como que eu posso curtir, sentir que aquela viagem está sendo aproveitada? Ficar menos em rede social? Desligar mais o celular? Não vou colocar despertador? Uma das minhas metas esse ano é quando eu for viajar, eu vou calar com todos os relógios perto de mim. Minha vida é um constante cronômetro para pacientes. Então, como que eu posso me sentir mais conectada e presente naquele momento? Acabar relógio. Então, a gente pensar que a vida vai acabar. Vai acabar. Infelizmente, vai acabar. E o que a gente vai fazer dentro desse período? Viver intensamente ou falar, a pessoa nem tá fazendo tanta falta? Olha, vocês perceberam que a versão, a temporada 2.0 do Vocação Podcast veio com o pé direito, né? Pois é. A proposta nossa é essa mesmo, a gente quer agradecer a você. Tava esquecendo já, a gente encerra sempre o Vocação Podcast aqui, trazendo o nosso sentido de vida para esse projeto. Porque quando nós pensamos nesse projeto, quando nós pensamos no Vocação, talvez o start foi aquela conversa de Martinho Lutero e o sapateiro. Quando um sapateiro para Lutero na rua e fala assim, Lutero, como é que eu posso servir melhor a Deus? E Lutero responde de uma maneira magnífica. Ele fala assim, faça um bom sapato e venda a um preço justo. No sentido de que toda profissão ela ajuda de alguma forma a sociedade em geral, ou ela faz algum serviço que no frigir dos ovos nós estamos honrando a Deus com isso. Então a minha pergunta para você é como que uma psicóloga que trabalha com esses temas pode servir melhor a Deus? Uau, eu acho que o primeiro ponto foi algo que eu já trouxe, né, que é conectar a pessoa à fé dela, que é das manutenções do enfrentamento a situações de risco, de dificuldade. Conectá-la à fé. Mas, para mim, principal, tem muitas vezes que eu não sei o que responder para a pessoa. E que não sou eu que respondo. Muitas vezes eu sinto que não sou eu que respondo. E naquele momento meu pensamento vai. Me usa. Minha boca tá aqui. Meu pensamento tá aqui. Conexão tá forte. Faz o que tem que ser feito. E muitas vezes eu sinto. Falo, nossa, saiu de mim. Isso saiu de mim. Saiu de mim. Se foi eu, não sei. Né? Então aí a minha fé. Eu sou extremamente impotente frente à vida. Extremamente. Nós somos impotentes o tempo inteiro. Né? Eu não consigo salvar uma pessoa se ela não quiser ser salva. Tá? Se ela quiser morrer, ela vai morrer. Entendeu? Ela vai se matar. Eu não consigo salvá-la. Mas eu vou até onde eu posso, dentro da minha profissão e dentro da minha espiritualidade. Cada contato com o ser humano, eu tento ser usada por Deus nas palavras. E eu gosto muito daquele versículo que da fé, do amor e a esperança. E o maior deles é o amor. Agora resta a fé, a esperança e o amor, mas o maior deles é o amor. É o amor. Então, Coríntios, né? 1 Coríntios 13. Coríntios, isso. Então, eu sempre tento, toda vez, entrar em contato com aquele ser humano, pensar no amor. Ali, acima de tudo, ele tem que se sentir que ele está sendo ouvido, cuidado, sendo a base, a solidez, o amor. A fé e a esperança é o que eu tento trazer para ele, que ele vai construir na vida dele em sentido de vida. Mas a base que ele vai sentir é o amor. Muito obrigado, Rebeca, Agradeço. pelo bate-papo. Obrigado a você que está conosco até agora. E, na verdade, eu acho que você foi brindado com esse presente aqui
do Vocação Podcast. Um presente para nós também, né, Hélio? Porque Sim. Como a gente gosta de fazer esse trabalho, porque a gente consegue partir de diversos assuntos e aprender muitas coisas, isso é muito legal. E a gente quer passar essa oportunidade para vocês também, tá? Você que quiser acompanhar o nosso trabalho, siga a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal aqui do YouTube, porque é uma forma com que você pode acompanhar melhor aí o que a gente estiver postando. Essa conexão com a rede social hoje em dia é muito fácil, né? Inclusive, Rebeca, qual que é a tua rede social? Passa pro pessoal aí que quiser te acompanhar, quiser te procurar profissionalmente, faz o teu merchan aí. Tô no Instagram, Rebeca Botaro. Né? Botaro com 2 T's. Com 2 T's, tá. Isso. Rebeca um C só, Rebeca Botaro. E o WhatsApp. Né? Eu não sou uma pessoa muito ativa de Instagram por falta de tempo, porque não fico muito tempo em redes sociais, sendo bem sincera. Mas tô sempre lá, é a maneira que muita gente entra em contato, foi até a maneira como ela entrou em contato. Né? Eu estou sempre vendo, estou sempre ali, e aí de lá eu sempre passo o meu celular. Tá, e aí também você que está assistindo a gente aí pode entrar em contato conosco, tá? E a gente faz essa ponte aí com a Rebeca, tá? Você pode entrar em contato conosco no DDD 18 99737 9063. Repetindo, o DDD 18 99737 9063 é o nosso WhatsApp, você pode mandar mensagem para nós. A gente faz esse link aí com a Rebeca. E agradecer aí o pessoal da Água A, da Água G e da Tex Lemon, que estão aqui oferecendo a oportunidade aí para você que está nos acompanhando de relembrar, tá? Ouviu bacana aqui a conversa, alimentou o teu espírito, alimentou a tua alma, agora vai lá e alimenta o teu físico também com água mineral, hidrate-se, tá? Isso é muito importante e aqui é a oportunidade que nós estamos dando a você aí de conhecer o trabalho aí da Água A, da Água G e da Tex Lemon, uma água de qualidade, uma água mineral, natural, direto da fonte aí para você. E que vai ajudar aí o teu organismo nos processos físicos que todos nós precisamos, tá? Às vezes a gente tá passando o dia inteiro e não toma quase nada de água, né? Pois é. Então vamos acabar com esse problema aí também se hidratando, tá? Então é mais um recadinho aí, hidrate-se, invista no teu corpo, porque a água A e a água G é a água que mata a sua sede, tá bom? Pessoal, semana que vem tem mais. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou a gente até agora. Deus abençoe vocês e semana que vem estamos aí novamente com mais um episódio do Vocação Podcast, tá bom? Um abraço.